Graça e paz, amados irmãos, estamos em mais uma oportunidade que Deus nos dá, mais um dia que Deus nos dá, mais um momento que Deus nos dá para estar compartilhando com os amados irmãos a palavra do Senhor e com todas as pessoas que estão assistindo o YouTube nesse momento e que querem ouvir uma palavra do Senhor. Hoje nós vamos dar a lição 6 da EBD, da revista Palavra e Vida, Tratamento Bíblico, Ansiedade e Depressão, do pastor Eduardo Luiz de Carvalho Faria. Então, nós estamos ministrando todos os domingos uma lição. A nossa igreja ficou um pouco atrasada, então nós estamos na lição 6. Então, eu vou ministrar a lição 6 e o tema da lição 6 é Depressão por conta dos prazeres, riqueza e fama. Meu amado irmão, minha amada irmã, esse tema é extremamente auspicioso, esse tema é extremamente maravilhoso, esse tema é extremamente interessante e eu tenho certeza que no decorrer dessa lição você não vai conseguir parar esse vídeo, porque esta lição é uma bênção. Aliás, todas as últimas lições que nós temos ministrado têm edificado muito a minha vida, e se fala o meu coração, também há de falar o seu coração. Mas antes de começarmos a nossa lição, vamos orar ao Senhor? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, esse tempo que temos para estar junto com os nossos irmãos aqui no canal do YouTube. Ó Deus, te agradeço por cada um que está nos assistindo agora e que vai ouvir a ministração dessa lição. Que cada pessoa possa ser edificada, Senhor. Que cada pessoa possa ser abençoada. Que cada pessoa possa sentir o bálsamo do Senhor, o consolo do Senhor, a fortaleza do Senhor, a alegria do Senhor, a bondade do Senhor, a companhia do Senhor, a presença do Senhor em suas vidas. Pai, nos ajuda através dessa lição, dessa ministração, que ela possa nos enriquecer e trazer uma grande reflexão para nossas vidas e para os nossos corações, para que o alimento espiritual, ó Deus, esteja abundante em nossas almas e tenhamos satisfação plena em Cristo Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Então vou repetir o tema: depressão por conta dos prazeres, riquezas e fama. O nosso texto básico é o texto de Eclesiastes, capítulo 2, versículos de 1 a 11, e eu quero ler esse texto na palavra de Deus com você nesta oportunidade. Diz assim a palavra de Deus em Eclesiastes 2, de 1 a 11. Disse eu no meu coração: ora, vem e eu te provarei com alegria, portanto, goza o prazer, mas eis que também isto era vaidade. Do riso disse: está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como que daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e como reteria a loucura, até ver que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do sol, durante o número dos dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água para reger com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e joias de reis e das províncias, provi-me de cantores e de cantoras e de delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda sorte. Engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhos neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito.
e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Meu amado irmão, essa foi a experiência que Salomão teve na sua vida referente à questão da depressão por conta do prazer, da riqueza e da fama. A experiência de Salomão foi uma experiência extraordinária, porque tudo o que as pessoas desejam, Salomão teve. Ele teve prazer, dinheiro, fama. Tudo isso Salomão teve. E ele pôde dizer no final do capítulo 2, versículo 11, que tudo isso era aflição, era vaidade, era correr atrás do vento. Então, essa lição vai nos mostrar o que realmente na vida tem um valor supremo e eterno. Então, eu quero pensar sobre isso com os irmãos. Todos nós, em algum momento da nossa vida, acreditamos que fama, riqueza e prazer trazem felicidade. Quem já não ouviu essa frase, né? Que fama, dinheiro e prazer trazem felicidade. Ah, se eu tivesse muito dinheiro, eu compraria isso, eu compraria aquilo. E as pessoas vivem em função do dinheiro porque pensam que fama, prazer e dinheiro trazem felicidade. Então, muitas pessoas vivem correndo atrás da prosperidade, do conforto e da alegria. Todos, na verdade, queremos ser felizes e bem-sucedidos. Isso é eminente ao ser humano. Mas muitos de nós ainda acreditamos que se tivéssemos mais dinheiro, seríamos mais felizes e teríamos mais satisfação. Então, na verdade, sempre estamos pensando no dinheiro. Eu poderia comprar isso, eu poderia comprar aquilo, né? Porque o dinheiro dá o poder de compra. E aí compra-se carro, compra-se roupas, compra-se produtos de beleza. As pessoas vão a clínicas estéticas, fazem todo tipo de coisa para gastar o dinheiro para ficarem mais bonitas, para ficarem mais jovens e para terem dinheiro, para terem condições, para gastar e para satisfazer muitas vezes a sua vida e o seu coração. Mas o problema é que muitas pessoas estão sofrendo porque sentem o desejo desse pensamento, desse desejo desenfreado por obter as coisas, por consumir. E isso se torna uma compulsão e a compulsão acaba virando uma doença. E quando a pessoa não consegue os seus objetivos, mais dinheiro, mais compra, mais consumismo, a pessoa tende a ficar frustrada, triste e muitas vezes cair numa depressão. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, quem amar o dinheiro nunca se fartará dele. Quem amar o dinheiro nunca se fartará dele. Então, se você ama o dinheiro, desapegue-se do dinheiro. Existe coisa mais importante do que o dinheiro em nossas vidas e nós vamos falar sobre isso nessa lição. O grande descontentamento das pessoas, o grande causador de sofrimento e doenças emocionais e espirituais nas pessoas é esse sentimento desenfreado de ganância, esse sentimento desenfreado de desejar coisas que não podem ter. E isso traz muita tristeza, sofrimento, doenças, traz principalmente situações espirituais as mais diversas. Então, nessa lição, nós vamos refletir sobre a experiência de Salomão. Salomão foi um homem muito rico, o homem mais rico do seu tempo. Salomão, ele diz nesse texto de Eclesiastes capítulo 2, que ele deu a si mesmo, ao seu corpo, aos seus olhos, tudo que ele havia desejado. Então, tudo que Salomão desejou na sua vida, ele possuiu, ele comprou, ele adquiriu. Então, Salomão diz que ele teve essa oportunidade que muitas pessoas nem sempre têm. Mas Salomão não encontrou a verdadeira felicidade em tudo aquilo que ele fez. Muitas pessoas sentem essa tristeza porque elas estão vazias, porque só querem preencher a sua vida com as coisas,
E foi o que aconteceu com Salomão. Salomão pensou que as coisas desse mundo poderiam trazer contentamento, poderiam trazer satisfação, poderiam trazer algo a mais para a vida dele. Mas, na verdade, a experiência dele foi muito dolorosa, porque depois de tudo isso ele refletiu e ele percebeu que tudo que ele estava fazendo não passava de vaidade. Então, meus amados irmãos, muitas pessoas caem nessa realidade de Salomão e veem que a sua vida foi jogada fora porque você buscou e não alcançou aquilo que desejava. Então, o primeiro ponto da lição diz que Salomão possuiu tudo que ele quis. Vamos refletir então sobre isso. Salomão foi um homem que viveu intensamente o prazer. Nós acabamos de falar, né? Tudo que desejou os seus olhos, Salomão disse que ele teve. Então ninguém viveu o prazer tão mais intensamente do que Salomão. Salomão tinha fama, tinha riqueza, tinha sabedoria, e a Bíblia diz que a rainha de Sabá veio da Arábia, de tão longe, para que pudesse ver a sabedoria de Salomão, porque Salomão era muito famoso. E Salomão era famoso num tempo que não tinha rádio, nem televisão e nem internet. E a fama de Salomão, ela sai de Jerusalém, vai até a Arábia e alcança lá a rainha de Sabá. E essa mulher, percebendo que esse Salomão é um homem sábio, inteligente, prudente, ela deseja então fazer uma viagem muito cansativa, pois naquela época não tinha avião, né? Não tinha os meios de transporte que nós temos hoje, a viagem era extremamente cansativa, mas ela quis fazer essa viagem para conhecer a sabedoria, para conhecer esse homem chamado Salomão, a qual todas as pessoas diziam que esse homem era extraordinário, era um grande homem, um homem que tinha muita sabedoria, muita fama, muito dinheiro. Então a rainha de Sabá sentiu o desejo de conhecer. Salomão, apesar dele ter uma liberdade legal como rei na sua época, de fazer tudo o que ele tinha vontade, ainda assim, algumas coisas que a gente faz contrariam a vontade de Deus. E quando algo que a gente faz contraria a vontade de Deus, com certeza nós não seremos bem-sucedidos. E Salomão, ele disse que tudo que seu coração desejou, ele fez. Todo desejo, todo prazer, riqueza, fama, Salomão buscou. E ele diz que essa busca não passou de vaidade, que a sua busca não passou de correr atrás do vento, que a sua busca foi por coisas inúteis e vazias. Coisas que você e eu pensamos que possa preencher a nossa vida, mas que não preenche. Então vamos analisar o capítulo 2, alguns versos, né? O autor da lição, ele trabalha isso de uma maneira muito resumida, e eu achei interessantíssimo para a gente poder refletir sobre isso. Então no versículo 1, Salomão nos convida ao prazer para saber qual seria a sua percepção. Então Salomão se entrega ao prazer, ele diz, eu quero ver se eu vou ter satisfação, se isso vai me dar prazer. Eu quero ver se tudo que eu quero obter vai me trazer contentamento, satisfação, bem-estar. Então Salomão diz, eu vou me entregar, eu vou fazer tudo intensamente, eu vou fazer tudo muito, né? Então no versículo 2 ele diz, o riso é tolice e o que adianta buscar o prazer? Ele já começa o capítulo 2 mostrando a sua frustração, a sua depressão, porque ele diz, o riso é tolice e o que adianta buscar o prazer? Essa é a tradução da versão transformadora, né? Versículo 3, ele diz, Salomão se entrega ao vinho sem limites, ou seja, ele se entrega à bebida, ele se entrega ao vinho, ele se entrega à bebida alcoólica, e ali Salomão começa a beber, e a beber, e a beber, e ele bebeu até que ele não aguentasse mais, né? Até que ele não suportasse mais. Versículo 4, Salomão se afunda no trabalho, nos projetos e na construção e planos. Ele diz assim, não quero mais beber, agora eu vou trabalhar,
e ele começa a projetar os seus jardins, uma horta, ele começa a fazer construção, ele vai construir a casa do Senhor, ele vai construir também o seu palácio, ele vai construir jardins, ele vai construir uma série de coisas que ele achava que aquelas construções seriam fruto do seu trabalho e que no fruto do seu trabalho ele teria satisfação. Então Salomão se dedicou muito ao trabalho. Versículo 5 diz então que ele construiu uma hortaliça, construiu um jardim, construiu todo tipo de árvore frutífera. E o destaque aí é que quem tinha condições de construir uma grande horta e um grande jardim eram apenas pessoas ricas, porque pessoas pobres não tinham condições de construir, grandes jardins e grandes hortaliças. Então Salomão mostra o seu poder, ele mostra a sua riqueza através das suas grandes construções. Versículo 6, ele constrói gigantescos reservatórios de água para irrigar todos os seus jardins. É claro, se ele tinha muitos jardins e muitos frutos, ele precisava irrigar tudo isso. Versículo 7, diz que ele comprou escravos e escravas e que teve escravos que nasceram na sua casa, para fazer todo tipo de serviço que fosse necessário. Comprou bois, ovelhas, quantidades de animais que ninguém havia comprado ou obtido em Jerusalém. Versículo 8, ele busca o ouro, a prata, e diz que ele foi o homem mais rico do seu tempo. Ele se vestia com um esplendor, ele tinha dinheiro, ele podia comprar tudo o que ele queria, mas Jesus também disse que a fama de Salomão era uma fama extraordinária. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 29, Salomão se vestiu muito gloriosamente. Ainda no versículo 8, diz que ele comprou cantores e cantoras e tinha um harém, onde havia mulheres, concubinas, mulheres preparadas para ele, porque ele era rei, ele tinha direito a um harém, com 700 concubinas, 700 mulheres à sua disposição, fora as esposas que Salomão possuía. Versículo 9, ele diz que teve fama e que queria isso, ele diz que teve toda a fama que ele quis e teve mesmo, Como lá na Arábia, a rainha de Sabá ficou sabendo de Salomão, e como eu disse, sem internet, sem rádio, sem televisão, sem meios de comunicação, apenas uma pessoa contando para outra a sabedoria de Salomão, chegou lá na Arábia Saudita, e a rainha de Sabá veio então de lá querer conhecer a fama desse homem chamado Salomão. Salomão foi então rei de Israel e um homem muito sábio. Pela sua sabedoria, ele encantou o mundo. Versículo 10 diz que ele fez tudo o que ele imaginava, tudo o que lhe dava prazer, tudo que ele sentiu vontade de fazer, ele fez. Ele não renunciou a nenhum dos seus desejos. Talvez você esteja pensando, se eu pudesse ser Salomão, e ter todos os meus desejos realizados, ter bebida, ter mulheres, ter todas essas coisas, todos esses prazeres exacerbadamente, e você pensa que isso vai satisfazer? Vamos analisar então a lição. Ele teve tudo o que quis, e essa possibilidade de vida regrada e desregrada não seria o que toda pessoa na vida queria, o que eu e você queríamos ter, talvez uma vida regrada, regada e desregrada, onde a gente tivesse muito dinheiro e não tivesse limites para fazer tudo aquilo que a gente deseja. E aí eu lembrei daquela canção, do refrão daquela canção de Natal, que diz assim: muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, É o que Salomão tinha, Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Então, você pensa, Salomão era um homem muito realizado, Salomão era um homem feliz, Salomão era um homem maravilhoso, mas na verdade, Salomão foi um dos homens mais infelizes da terra. Salomão foi um homem que, devido à sua sabedoria, sua riqueza, sua fama e tudo que ele fez, ele encontrou tristeza, depressão, ele encontrou a falta do contentamento nos prazeres, na fama e na riqueza. Então,
podemos nos perguntar, será que realmente Salomão foi feliz com a riqueza, com o poder e com a fama? Será que ele era feliz? Então, nós podemos analisar através dessa lição, né? Versículo 11 diz assim: contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu me forçava a realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 2:11. Olha que frustração que Salomão conseguiu depois de ver todo o seu trabalho realizado. Talvez você e eu pensamos assim: quando eu vejo um trabalho meu realizado, eu vibro, eu fico alegre, porque eu digo, puxa vida, fui eu que realizei esse trabalho. Mas Salomão não. Salomão percebeu que todo o seu trabalho era inútil e que era como correr atrás do vento. E essa expressão é interessante porque se você correr atrás do vento, vão chamar de maluco, né? O que você está fazendo? Estou correndo atrás do vento. Isso é coisa de maluco. Mas Salomão diz que é loucura achar que a fama, a riqueza e os prazeres podem nos trazer a plena satisfação. É isso que Salomão está dizendo aqui no capítulo Eclesiastes 2:11, né? Dinheiro, fama e prazeres não, eles trazem uma alegria momentânea, mas não é uma alegria perene, não é uma alegria eterna, né? É uma alegria apenas naquele momento em que você está fazendo, mas passou aquele momento, né? Você não sente mais nada. É uma alegria física, carnal, mas não é uma alegria na alma, no espírito, né? Então Salomão sofre quando ele tem essa percepção, porque mais tarde ele vai entender que só Deus pode nos dar satisfação, a verdadeira alegria e o verdadeiro contentamento. Só Deus pode nos dar a alegria, a satisfação e o contentamento. E eu vejo isso claramente no profeta Abacuque, que no capítulo 3, no verso 18 e 19, ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Abacuque 3, 18 e 19a. Abacuque está dizendo o seguinte: se eu não tiver frutas, nos versos anteriores ao verso 18, no verso 17, ele diz: se eu não tiver frutas para comer, se eu não tiver carne, né, se não tiver nada no armário. Ele sabia também, no verso 16, nós podemos ver que a Babilônia estava vindo para destruir, né, Judá, mas ele diz o seguinte: ainda assim descansarei. Não importa que circunstância você esteja vivendo, se você tem o que comer ou não tem o que comer, se você confia no Senhor, você pode descansar. E o poeta sacro diz: que consolação tem meu coração descansando no poder de Deus. Né? Que lindo esse hino, porque Salomão não encontrava satisfação, mas o poeta sacro encontrou. Ele diz que nós, apesar daquilo que cremos em Deus, que cremos em Jesus, apesar das grandes tribulações que passamos, nós temos satisfação em Deus. Então, ele pode dizer isso, mesmo diante dos ataques da Babilônia, eu vou descansar, eu não vou sentir medo, porque o Senhor é o meu contentamento, o Senhor é o meu protetor. Em segundo lugar, o tema 2 da lição diz: riqueza, felicidade significa a mesma coisa? Será que riqueza e felicidade significam a mesma coisa? E o autor diz: riqueza pela riqueza, prazer pelo prazer, sucesso pelo sucesso, é loucura, sem proveito, inútil. É a reflexão de Salomão. Se a gente buscar a riqueza pela riqueza, o prazer pelo prazer e o sucesso pelo sucesso, nós vamos ter a percepção de Salomão, que é loucura, que é correr atrás do vento, que é inútil, que na verdade nada disso pode trazer a satisfação plena para o ser humano. Ele chega a essa conclusão, e que tudo que o homem faz debaixo do sol é inútil. Que tristeza, meus irmãos, a pessoa, depois de construir tantas coisas, chegar a essa percepção. Porque Salomão diz que
tanto a riqueza como a fama, elas são um meio para se alcançar um fim. Mas se elas forem um fim em si mesma, não tem valor nenhum. A reflexão de Salomão gera nele uma crise existencial. E ele chega a pensar, eu juntei tanta riqueza, mas o que vai fazer aquele que vier depois de mim? De repente vai pegar o dinheiro todo que eu juntei e vai estourar tudo e vai curtir a vida e vai ficar pobre, né? O que adiantou o fruto do meu trabalho? Então, meus amados irmãos, muitas vezes nós entramos numa depressão, muitas vezes nós entramos numa crise existencial, porque quando a gente alcança alguma daquelas coisas que a gente queria, a gente percebe que não era aquilo que a gente realmente queria. E o ser humano, eu costumo dizer que ele é um poço de insatisfação, né? Quando ele consegue uma coisa, ele já está pensando em adquirir outra. Ele conseguiu um carro, ele já está pensando em conseguir uma casa. Ele conseguiu a casa, ele está pensando em conseguir uma outra coisa, porque o ser humano nunca se satisfaz com coisas físicas, né? Com coisas desse mundo. Na verdade, só o Senhor é a nossa verdadeira satisfação. Então, na sua reflexão, ele tem essa crise existencial, porque ele diz, você pensa em sexo, eu tive todo tipo de sexo, 700 mulheres à minha disposição. Você pensa em bebida, eu bebi todas, né? Você pensa em trabalho, eu trabalhei incansavelmente. Você pensa em riqueza, eu fui o homem mais rico do meu tempo. Seja lá no que você pensar, eu digo que essas coisas não podem satisfazer. Essas coisas não trazem contentamento, porque essas coisas não podem nos livrar no dia mau. Quando chega o dia mau, o dia das suas lutas, das suas tribulações, da enfermidade ou mesmo da morte, dinheiro não pode ajudar, fama não pode ajudar, nada pode ajudar. Então, se essas coisas nos trouxessem verdadeiro contentamento e satisfação, então ficaríamos felizes e morreríamos felizes. Mas não é isso que acontece. Muitas vezes nós não sentimos alegria nas coisas que possuímos, né? E então as coisas que nós temos não podem nos livrar do dia mau. As riquezas e prazeres não podem dar ao homem uma satisfação verdadeira. No 2.1, ele tem como tópico ricos e famosos deste tempo e os seus quadros de depressão. Vou repetir. Ricos e famosos deste tempo e os seus quadros de depressão. O autor faz na revista algumas citações, mas eu, na verdade, queria trabalhar com alguns nomes. Eu fiz uma pesquisa e vi algumas pessoas que são ricas, famosas e que que de alguma forma elas viveram intensamente o prazer, mas que não acharam satisfação, não acharam contentamento. E eu anotei algumas aqui, mas existem muitas outras. Talvez você possa dizer para mim algumas pessoas que você lembra que morreram de depressão, de angústia, de tristeza, e eram pessoas que tinham fama, prazer e satisfação e muito dinheiro. Não faltava dinheiro, não faltava fama, muitas vezes a juventude, muitas vezes os prazeres, a satisfação, mas o que faltava é que faltava Jesus Cristo na vida dessas pessoas. Então, eu vou lhe citar alguns artistas de Hollywood, algumas pessoas aqui que eu separei. Primeiro, pessoas que morreram com depressão e com problemas gerais. Robin Williams, ator de Hollywood, um grande ator. Eu realmente acompanhei muito o trabalho de Robin Williams. E quando eu soube que ele morreu de depressão, ele se suicidou, eu fiquei muito triste de ver um homem tão talentoso, um homem com fama, com dinheiro, com poder, morrer sozinho e em depressão e numa situação tão deprimente. Mas tem aquela cantora Amy Winehouse. Então Amy Winehouse também era cantora e morreu estupidamente no seu apartamento porque estava em depressão. Whitney Houston, atora, cantora, uma grande cantora, também morreu de overdose na sua casa. Então, esses foram alguns que morreram,
mas nós temos atores e atrizes que hoje estão vivos e já passaram por um quadro de depressão. Eles têm dinheiro, têm fama, vivem do prazer, mas enfrentam a depressão. Seriam eles Fábio Assunção, por exemplo, que teve problemas com depressão, com drogas, né? Lucas Luco, que ficou em depressão, cantor também, ator da Globo. Whindersson Nunes, que é um dos humoristas, né? É um dos maiores humoristas da atualidade. Ele também falou sobre a sua situação de depressão. Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Mello, Paula Fernandes, cantora muito conhecida, e a cantora Adele. Esses aqui foram alguns que eu separaram, mas a gente podia citar uma lista enorme de pessoas famosas, bonitas, cheias de dinheiro, de fama, que entraram num quadro de depressão e tristeza. Todos esses ricos, famosos, belos, alguns eram jovens, mas, na verdade, estão se afundando na depressão, na bebida, nas drogas. Que tristeza, meu irmão, é ver gente, né, tão talentosa, mas que entregou a sua vida a si mesmo e os prazeres as afundaram na depressão. Então, a lista é enorme. Se você pesquisar na internet, você vai ver muita gente que está passando, ou que já passou, ou que morreu em função disso. O 2.2 diz assim: não ricos e não famosos também ficam deprimidos pelos mesmos motivos. É muito interessante, meu amado irmão, que muita gente que não é rico e não é famoso luta para ser rico e para ser famoso. E muitas vezes essa ânsia de ser rico e famoso não é porque é um desejo do coração dele, mas é porque ele viu o seu vizinho, o seu parente, alguma pessoa perto dele enriquecendo, e essa pessoa ficou famosa, e ele diz: mas se essa pessoa ficou famosa, eu também vou ficar famoso, eu vou trabalhar, eu vou aparecer aqui e ali, eu tenho que ficar famoso, porque se eu não ficar famoso, ele entra em parafuso, ele entra em desespero, ele entra em depressão. Então muitas pessoas vão à depressão por isso, querem dinheiro de qualquer jeito, querem fama de qualquer jeito, querem um destaque de qualquer jeito, e muitas vezes se frustram nessa ganância, nesse desejo desenfreado pelo sucesso, pelas riquezas e pelo prazer. E muitas vezes essas pessoas se afundam e não conseguem ser vitoriosos e não conseguem vencer na vida. Algumas chegam ao suicídio, como é triste, né? Por causa da inveja, da cobiça, que vira um tempero, diz o autor, o tempero da tragédia. Mas é verdade. Se a pessoa cobiça, há um versículo que diz: cobiçais e nada tendes, né? Sois invejosos, não pedis, pedis e pedis mal para gastar em vossos deleites. Tiago capítulo 4, né? Então, Tiago mostra claramente que essas pessoas estão querendo gastar no seu próprio prazer. Elas não querem adquirir bens e riquezas para abençoar outras pessoas, mas para gastar no seu próprio prazer. E isso é o tempero, diz o autor, que é o tempero da tragédia. Salomão conseguiu prazer, fama, riqueza, mas concluiu que tudo isto era vaidade, era aflição de espírito, era como correr atrás do vento. Não devemos colocar essas coisas, riqueza, fama e prazeres, como objetivo, como razão da nossa vida. Senão, estaremos perdendo toda a nossa vida. O terceiro ponto fala sobre a nossa sede por saciedade. Sede por saciedade. Como eu já disse, eu costumo dizer que o ser humano é um poço de necessidade. E todos os seres humanos estão numa busca quase que frenética por saciedade. Numa busca quase que frenética por alcançar o corpo ideal, por alcançar o peso ideal, por alcançar alguma coisa que para ele é o ideal, né? Uma conta bancária ideal. Então, eles estão lutando, eles estão pelejando, porque eles dizem: eu vou ser famoso, eu vou ser famoso, eu vou ser importante, eu vou ser rico.
e muitas vezes se frustra nesse caminho, nessa estrada e não consegue, né? Muitas pessoas têm os seus instintos naturais de querer vencer, às vezes são pessoas inteligentes, capazes, pessoas que são bons investidores, bons administradores, e muitas pessoas conseguem melhorar de vida, conseguem talvez até chegar à riqueza, porque isso não é pecado, chegar à riqueza, não é pecado ter fama. Agora, a forma como você vai fazer para chegar a essa riqueza e para chegar a essa fama é que muitas vezes se torna uma tragédia, porque como eu falei em outro vídeo, as pessoas pisam nas outras pessoas e fazem da sua palavra uma espada. Então, pessoas pisam em pessoas e fazem da sua palavra espada, né? Pessoas que querem subir a qualquer custo. Então, pensamos que o dinheiro pode resolver todos os problemas da nossa vida, né? Mas eu já vi pessoas muito famosas que tinham muito dinheiro e adquiriram, às vezes, uma enfermidade letal, uma enfermidade incurável e morreram com essa enfermidade. Foram para os hospitais nos Estados Unidos, procuraram os melhores médicos, pagaram os melhores hospitais, mas não teve jeito. Morreram com todo o seu dinheiro, com toda a sua fama e com toda a sua riqueza. Então, meus irmãos, meus amados irmãos, dinheiro, fama e riqueza não é sinônimo de vida satisfeita, de satisfação, de contentamento, de vida alegre, não é. Existe muita coisa que pode trazer uma alegria verdadeira à nossa vida e ao nosso coração, e nós vamos chegar então ao 3.1, né, que fala como evitar essa inveja, essa cobiça, esse desejo desenfreado por consumo, por dinheiro, por qualquer coisa que nos leve à ruína. Como evitar? Cair na cobiça, na ganância, na concupiscência dos olhos da carne, né? Na soberba da vida. Como nós podemos fazer para evitar a tragédia da depressão e da frustração na nossa vida? Eu creio que, pelo que a Bíblia diz, só há uma maneira de sermos felizes e bem-sucedidos. E essa maneira é aceitando, é crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando nós cremos em Jesus, como nós cremos em Deus, quando nós entregamos nossa vida a Deus, Deus faz coisas extraordinárias na nossa vida. Existiu um homem que foi também um grande rei e foi pai de Salomão, foi o rei Davi. Davi foi um homem extraordinário. A Bíblia diz que Davi era homem segundo o coração de Deus. E Davi disse então: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então Davi tinha essa confiança de que Deus o traria todos os tipos de satisfação. Não talvez pela riqueza, pela fama e pelo poder, mas pela presença do Senhor. Davi teve riqueza, teve fama e teve poder. Davi teve dinheiro, Davi teve mulheres, Davi era rei, Davi era um homem muito importante, mas nada disso enchia o coração de Davi. O que havia no coração de Davi é um desejo, uma sede de Deus, e ele diz: eu tenho sede do Deus vivo. Então essa sede de Deus fez toda a diferença na vida de Davi. No Salmo 16, Davi diz, versículo 2: ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor e eu não tenho outro bem além de ti. Davi era rei, tinha mulheres, tinha dinheiro, tinha poder, quase todo o seu mundo foi dominado por Davi e pagavam-lhe tributos. Davi tinha as melhores condições, era um grande guerreiro, mas ele diz que era Deus que era a sua porção, que era Deus que cuidava dele. Salmo 16, versículo 5 diz assim: Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice, tu és quem garantes o meu futuro. Davi sabia quem pode garantir o meu e o seu futuro. É Deus, é o Senhor Jesus. Só Ele pode garantir o nosso futuro. E no Salmo 16, versículo 11, Davi diz assim: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria
plena da sua presença. Davi sabia que a alegria verdadeira do ser humano era a presença de Deus. A verdadeira alegria do ser humano é o poder de Deus, é a presença de Deus, é a alegria de Deus. Essa é a verdadeira satisfação que o ser humano pode encontrar. Davi disse: o Senhor é meu pastor, o Senhor é o meu salvador, o Senhor é meu bem mais precioso, o Senhor é a minha herança, é o meu cálice de bênção, o Senhor me revela o caminho da vida. Jesus nos dá a alegria verdadeira da sua presença no nosso viver. Jesus é o nosso verdadeiro tesouro. Por isso, o poeta sacro diz, no hino 487 do cantor cristão: anelo por Cristo, meu Rei Salvador, as honras a Ele darei com louvor, porque nele achei sempre graça e favor. E diz ele: precioso é Jesus para mim. Aí no coro ele diz: precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Será que Jesus é precioso para você? Ele é precioso para mim, e eu quero que ele seja precioso também para você. Porque se você tiver Jesus, com muito ou pouco você é feliz. Se você tiver Jesus, não importa se você mora num palácio ou num casebre, você pode ser feliz. Sim, meu amado, você pode ter contentamento, você pode ter alegria. Eu já disse certa vez que o pastor Fanini, finado pastor Fanini, grande obreiro da nossa denominação, foi pastor da Igreja Batista de Niterói por muitos anos, ele disse que certa vez ele subiu ali uma comunidade daquelas de Niterói e ele encontrou uma família que era membro da sua igreja e aquela família convidou ele para entrar e ele disse que a casa era muito pobre, ele disse que as cadeiras eram caixas, essas caixas de sacolão, de mercado, e eles reforçaram ali, botaram o pastor para sentar, disseram ao pastor: pastor, nós vamos passar um cafezinho, e fizeram um cafezinho para o pastor Fanini, e pastor Fanini diz: aquela família da nossa igreja não tinha nada, mas eles eram sobremodo felizes, porque a alegria não está na abundância dos bens que você possui. Jesus disse isso. A verdadeira alegria está em Jesus de Nazaré. Ele pode nos dar a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação, o verdadeiro ânimo e um desejo, como Davi diz aqui no Salmo 16, é Ele que pode acertar e garantir o meu futuro. Meu amado irmão, por que Jesus pode fazer isso? Porque Jesus é o pão da vida, porque Jesus é a água da vida, porque Jesus é a luz da vida, porque Jesus é a nossa total saciedade, Ele nos satisfaz. Com Cristo estou contente, Ele nos satisfaz. Então, meus amados irmãos, Jesus traz-nos contentamento. Jesus, Ele é o príncipe da paz. Você precisa de paz? Jesus é o príncipe da paz. Salomão disse em Eclesiastes 12:1: lembra-te do teu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis ou dias maus, e se aproximam os anos em que você dirá: não tenho neles satisfação. Meu amado irmão, se você colocar a sua vida empenhada em riqueza, em poder, em dinheiro, você vai perder a sua vida toda, porque a verdadeira alegria está em Jesus Cristo. E Salomão disse que ele teve todos os prazeres que ele quis, mas ele diz: antes que venham os dias maus e venha a dizer: não tenho neles contentamento. Vamos terminar então, para pensar e agir. Nós vamos refletir o seguinte: não é pecado ser rico, não é pecado ter fama, não é pecado ser bem-sucedido, ter sucesso, nada disso é pecado. Não é pecado você viver o prazer dentro dos limites que Deus estabelece para mim e para você. Deus nos dá prazer, Deus nos dá alegria, Deus nos dá satisfação, Deus nos dá a oportunidade de curtir a vida, de fazer coisas boas, mas dentro dos seus parâmetros, dentro dos limites da palavra
do Senhor. E a Bíblia diz justamente em Lucas 12:15, a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. As pessoas pensam em dinheiro, as pessoas pensam no prazer, as pessoas pensam na fama, mas tudo isso sem Deus é um vazio. Tudo isso sem Deus é tempo perdido. Tudo isso sem Deus é correr atrás do vento. Tudo isso sem Deus é vaidade, porque muitas vezes na ânsia, na ganância e no desejo desenfreado de possuir muitas coisas, de ter fama, de ter sucesso ou de viver intensamente o prazer, você encontra frustração, você encontra decepção, a tristeza e, consequentemente, a depressão. Quero terminar com as palavras do poeta sacro do hino 395 do cantor cristão, e eu quero ler essa letra com você, apenas a primeira estrofe e o coro. Eu só vou ler com você essa letra, eu não vou cantar, mas vou ler. Ele diz assim: riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, porquanto o crente tem eterno gozo no Senhor por desfrutar o seu amor. E aí o coro ele diz: com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Meu amado irmão, você pode cantar esse hino? Você pode cantar esse hino? Riquezas não preciso ter, mas sim celestes bem. Nem falsa paz ou bom prazer, porquanto crente tem eterno gozo do Senhor por desfrutar do seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com o amor do Salvador Jesus, agora estou contente, agora estou contente. Meu amado irmão, que essa lição possa ser uma bênção na sua vida, que as nossas palavras possam tocar o seu coração, porque sempre que eu passo por uma lição dessa, eu vibro demais, porque ela me conduz à certeza dos pastos verdejantes. A palavra de Deus nos diz no Salmo 23 que Jesus nos leva aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, que Ele refrigera a nossa alma, que Ele nos guia pela vereda da justiça e por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Então, nós podemos descansar e nos satisfazer em Deus. Quero orar com você nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu não sei como é a vida desse irmão, dessa irmã que está, Pai, nos acompanhando aqui nesse canal do YouTube, mas eu peço que o Senhor dê uma bênção especial a essa pessoa, para que essa pessoa entenda que não é fama, que não é dinheiro, que não são prazeres, que não são as coisas desse mundo, bebida, trabalho, que podem, na verdade, nos satisfazer. Mas o que pode nos satisfazer verdadeiramente é a presença do Senhor Jesus. Pai, eu peço por todas as pessoas do Brasil e do mundo, peço pelas nossas autoridades nesse momento de tanta oposição e de tanta situação difícil, como, por exemplo, essa enfermidade do Covid-19 que assola o nosso país e assola o mundo. Pedimos que destruas, Pai, toda essa ação satânica em nome do Senhor Jesus e dê vitórias a todos os irmãos e irmãs que oram comigo nesse momento. Talvez eles estejam assolados por outras enfermidades, talvez estejam enfrentando problemas na família, talvez estejam enfrentando causas na justiça, talvez, ó Pai, estejam até sem dinheiro para comprar o pão, o leite, mas seja que situação for, Pai, que o Senhor possa alcançá-los, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa, ó Deus, fazer deles uma bênção. Ou talvez, Senhor, eu esteja orando também por uma pessoa que é bem abastada, que é rica, que tem condições. Toca no coração dessa pessoa para que possa ajudar uma família pobre ou algumas famílias pobres, Senhor, possa fazer alguma coisa por aquele que nada tem. Mas que, ó Deus, sejamos solidários uns aos outros nesse momento tão difícil, tão complicado que estamos passando. Abençoa todos os nossos irmãos queridos, às pessoas que nos acompanham aqui no canal. Peço uma bênção especial por todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu amado, meu querido, nós estamos concluindo essa palavra e eu queria pedir a você que você se inscreva no nosso canal,
que você deixe o seu like e que Deus, para tanto, o abençoe. Que você tenha dias de bênção, uma semana de bênção, que as bênçãos do Senhor estejam chovendo sobre a sua vida, a sua família e o seu coração. Deus vos abençoe.